conhece o pastor Edson aqui? Levanta a mão. É nada, só vocês. Quem já conhece o pastor Edson? Levanta a mão. Pastor, quem não conhece ainda? Não, isso aqui é alguma coisa, ó. Um sinal vermelho. Muita gente, né? Pastor Edson é um irmão, um amigo, uma pessoa que entrou assim no nosso coração de uma forma muito especial. E eu agradeço a Deus, a Ames. A Ames nos aproximou, né, pastor Edson? Pastor Edson é pai, é filho, é amigo, é irmão, é companheiro, é conselheiro. Diga glória a Deus. É um servo de Deus, pai de 3 belos filhos, 2 meninas, um menino. A esposa não pode estar aqui porque está com a creche. Diga amém. E o pastor Edson, com muito carinho, veio aqui hoje nos abençoar com a palavra de Deus. E ele deixou, amém, ele deixou a igreja. Hoje ele tem culto. E ele está também com pessoas de fora lá ministrando. Mas ele é uma pessoa que tem tido assim um carinho tão grande com a Casa da Bênção, que ele acabou sacrificando para estar aqui conosco. Então vamos receber ele assim com muito carinho, aplaudindo Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Amém. Sente-se, pode tomar o seu assento, fique bastante à vontade. Depois de uma apresentação dessa, aumenta 1000 vezes a minha responsabilidade em estar aqui. Mas o pastor Joel não é de maneira nenhuma um sacrifício estar aqui. Para mim é, ao contrário, uma honra, uma alegria, né? E para mim eu sou servo e nós somos mais do que amigos. Na nossa vida, Deus vai nos dando amigos e irmãos. E para mim, o pastor Joel é um amigo e irmão a quem eu posso conversar, pedir conselhos, né? Sentar na mesa dele, sentar na minha mesa e a gente poder conversar abertamente. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Joel. Assim, você, que é a igreja, Casa da Bênção, vocês são muito bem-aventurados por ter um pastor íntegro, correto, um homem de Deus, bem, e muito bonito. Nada, né? Amém, amados? Olha, e eu quero parabenizar também a Igreja Casa da Bênção sobre o tema, tão importante esse tema que vocês escolheram para falar. E é tão relevante isso, né? Quisera que toda a igreja, e eu creio que se o Espírito de Deus começou a soprar isso, pastora Luz, isso vai continuar soprando, porque quando o Espírito de Deus começa a mover, outras igrejas vão despertar para isso. Você vai começar a ver, espalhar temas como esse daqui para diante. Eu tenho certeza disso. E eu gostaria de começar com um texto bíblico de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo de número 1. Isaías, ele é conhecido como um profeta messiânico, profeta que mais profetizou sobre a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E de uma forma muito clara, muito sincera, muito direta até mesmo, nós vamos conhecer aqui a visão do profeta Isaías e como Deus falou o coração dele sobre fidelidade, sobre ser fiel. E em Isaías capítulo 1, quando você encontrar, você fica em pé para a gente ler juntos esse texto.
Isaías capítulo 1, versículo 21 em diante. Isaías capítulo 1, versículo 21 em diante. Posso ler? Amém. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora há somente homicidas. A tua prata tornou-se escória, e o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas, ou suborno, e anda atrás de recompensas. Não fazem justiça ao órfão, e não chega perante eles a causa da viúva. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfações dos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos. E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. E te restituirei os teus juízes, como foram dantes, e os teus conselheiros como antigamente. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Senhor nosso Deus, estamos diante da tua palavra. Te adoramos, Deus. Ó Deus, a tua palavra, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é poderosa. A tua palavra também ela é, ó Deus, útil para discernir os pensamentos e intenção do coração. A tua palavra ela é útil para redarguir, corrigir e ensinar. Assim, ó Deus, que essa palavra possa corrigir o teu povo, possa levantar uma geração fiel, possa ensinar, ó Deus, a fidelidade em todos os aspectos. Nós oramos e pedimos a tua direção sobre essa palavra. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Sente-se, amados, fique bastante à vontade, porque essa palavra é uma palavra muito séria e muito importante. Ela é muito importante porque nós vivemos dias que a igreja tem se afastado de princípios importantes, de princípios fundamentais, de ética, de moral, de verdade, de sinceridade, de compromisso, de comprometimento. E o tempo da igreja não brincar mais de ser crente. Não é mais tempo da igreja fazer de conta, mas é o tempo hoje de nós sermos legítimos e fiéis filhos de Deus. De sermos de verdade corretos, íntegros, e deixar que a palavra de Deus possa nos transformar. Mas o texto de Isaías fala de uma cidade, e quando fala de cidade, fala de povo, não de lugar específico, mas de povo. E o texto começa dizendo assim: como se fez prostituta uma cidade que era fiel. Sai da fidelidade para a vida de prostituição, uma vida longe, distante dos caminhos de Deus, daquilo que Deus ensinou, daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. E começa com algumas características desse distanciamento. Primeiro, aonde antes havia justiça, agora o texto diz que há homicidas. Que há homicidas. Irmãos, se nós pararmos para pensar como hoje a sociedade ela se tornou facilmente homicida. Talvez se você, assim como eu, tem mais de 20 anos que mora na cidade de Santo Antônio de Jesus, podemos traçar um histórico de crescimento substancial, ano após ano, da violência na nossa cidade.
Antes que nós podíamos andar nas ruas tranquilamente, as pessoas têm fugido para morar em condomínios fechados, porque já não tem segurança na rua em que moram. Falar de roubo de veículos alguns anos atrás era difícil, era algo muito distante, e já se tornou uma realidade dos nossos dias. Jovens morrem dia após dia nas ruas da nossa cidade. E isso não é característica exclusiva de Santo Antônio de Jesus. Isso parece que se tornou uma situação alarmante que se alastra tanto nas cidades pequenas como nas grandes cidades. Mas por que isso acontece? Porque se a sociedade ela está corrompida, perversa e maligna, tudo começa lá no relacionamento com Deus e na estrutura da família. Nós precisamos primeiro ser fiel a Deus, estruturar a nossa família, e como resultado nós vamos ter uma sociedade estruturada, abençoada, sólida e verdadeira. A solução de uma sociedade corrompida não está na política. Isso é uma visão particular, me permita falar isso, pastor Joel. Mas para mim a solução da sociedade vai partir da igreja. Amém, Jesus, é verdade. Eu vou repetir para que os irmãos entendam o que eu estou falando. Para mim, a solução da sociedade não vai partir da política. Na minha opinião, quando a igreja se posicionar, quando a igreja fazer o seu trabalho, quando a igreja iluminar essa cidade, iluminar a sociedade, então a sociedade vai ser transformada. Não pela política, mas pela igreja. Amém. Agora eu entendi que você entendeu. Se você não der o amém ou glória a Deus, eu vou voltar no ponto. É uma opinião particular, mas essa é uma opinião que há uma concordância, uma comunhão com a igreja. É entender que nós precisamos ser luz. Porque se Jesus disse para os discípulos, isso está logo no início dos evangelhos, todos eles se retratam assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para que ele vai servir? Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Para que serve luz se não for para colocar num lugar alto, onde ele possa iluminar? Qual é a posição da igreja? A posição da igreja deve ser um lugar alto, onde ela possa iluminar. A posição da igreja é ela influenciar a sociedade. E nós precisamos, como igreja, voltar aos caminhos de Deus. Porque talvez nós estamos falhando e nos tornamos essa cidade que antes era fiel e se torna uma prostituta. Onde havia justiça, agora há homicidas. Isso se trata de sociedade. E nós não podemos, irmãos, não podemos apenas cruzar os braços e achar que é isso mesmo. Nós precisamos trabalhar, orar, lutar, pelejar. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões ou nos lugares celestiais. Está lá em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é apenas a influência que nós podemos exercer do lado de fora, mas é aqui no joelho, através da oração, da sua intercessão, a igreja que ora, que intercede. Mas é preciso primeiro a gente entender como é que uma cidade, um povo que antes era fiel, se torna prostituta. Quando a justiça é trocada por homicidas, ou seja, a corrupção, o roubo, o latrocínio, o homicídio passa a se tornar comum na sociedade. Então ela está
numa situação preocupante. Segunda situação, o texto diz aqui que a prata se tornou escória. A prata se tornou escória. A escória é a sujeira que se agarra, que se penetra no metal, que é a prata. A prata na Bíblia, ela aparece em vários momentos relacionado ao dinheiro. A prata, em vários momentos, ela se relaciona ao dinheiro. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. A prata, ela sempre foi utilizada como metal moeda. Até hoje, em alguns países, a prata é utilizada na fabricação de moedas. Há pouco tempo atrás, o Brasil ainda utilizava a prata na fabricação de moedas. A prata, ela sempre foi um símbolo monetário. Irmãos, se há um item, um elemento que nós precisamos aprender a trabalhar com justiça, é o dinheiro. O dinheiro tem se tornado uma motivação de desvio de vários segmentos da sociedade. Eu posso falar isso com muita propriedade. Com muita propriedade. Eu sou empresário, eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho empregados no meu escritório de contabilidade, todos eles têm carteira assinada. E eu remunero adequadamente e pago todos os direitos trabalhistas dos meus empregados. Glória a Deus. E você? Como é que você lida e trata com o seu empregado, com quem trabalha para você, com quem você remunera? Como é que você trata quando você vai na feira, que o cara trabalhou um mês inteiro, trabalhou ali plantando para ele colher ali uma abertura para poder vender na feira, para ganhar o seu sustento, e ele fala que é R$2 o molho de coentro, e aí você oferece 50 centavos. Será que você não está tirando de quem está precisando de algo para poder sustentar a sua família? Será que você paga o preço justo quando você vai comprar algo, ou você quer sempre enganar a pessoa para poder tirar um pouquinho para você? Como é que você lida com o dinheiro? Porque a tua prata talvez se tornou uma escória. A tua prata talvez se tornou uma escória. Há muitas pessoas que não sabem lidar com o dinheiro. Vivem isso de uma forma muito intensa e de forma inadequada. Dinheiro pode ser bênção, ou dinheiro pode ser maldição. Bens pode ser bênção, ou podem se tornar maldição. Tudo de acordo com como você lida com aquilo. Primeira coisa, irmãos, pessoas são mais importantes do que coisas. Amém. Pessoas são mais importantes do que coisas. Para de dar tanta importância para o carro que você tem, para a casa que você tem, para o dinheiro que você quer ganhar, e comece a dar valor à sua família. Comece a dar prioridade para aquilo que é importante. Porque tem gente que para ganhar dinheiro tem perdido a sua família. É verdade. Não tem mais tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para a família, porque é dinheiro, 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 dinheiro. O dinheiro se torna o seu senhor. Nós não podemos deixar que o dinheiro seja o nosso senhor. Nós podemos ser o senhor do dinheiro. Amém. Glória a Deus. A gente que governa ele, não ele governa a gente. Verdade. Nós é quem devemos possuir ele, e ele não nos possuir. Verdade. Quando nós entendermos a importância e a relevância da gente tratar de forma ética esse negócio chamado prata, quando a gente começar a entender que os princípios de Deus não se excluem disso, chamado dinheiro, porque para muitas pessoas, eu tenho certeza, pastor Joel, que eu posso falar um pouco sobre dinheiro aqui na igreja. Porque dinheiro faz parte da vida humana e da história, da nossa história. É verdade, não é, irmãos? Verdade. Sim ou não? É verdade. Eu vou falar para vocês um pouco sobre uma visão particular que eu tenho sobre dinheiro. O que eu vou falar aqui
não necessariamente seja a verdade pura. É apenas uma visão particular. Mas eu vou usar alguns fundamentos bíblicos. Lá em Gênesis, Deus diz assim para Adão: do suor do teu rosto comerás o teu? Do suor do teu rosto comerás o teu? Quem trabalha aqui na área da saúde vai entender que o suor nada mais é do que a extração da água que vem do sangue. Suor é sangue. E sangue é vida. Então quando nós trabalhamos e suamos, nós ganhamos então o nosso salário, a nossa remuneração. E nós transformamos sangue em suor e suor em dinheiro. Dinheiro torna-se como se fosse vida. O que você faz com a sua vida? Tem muita gente que entregou a sua vida para Jesus, mas não tem coragem de ser dizimista. Não tem coragem de ofertar, de entregar o seu sangue no altar. Você está entendendo isso? Amém. Muita gente não sabe lidar com o dinheiro porque tem ganância por aquilo que ele tem, ou por aquilo que ele acha que tem. E uma das maneiras da gente provar, de mostrar o que está no nosso coração, é a gente ser dizimista. E a gente entregar ao Senhor aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos serviu, aquilo que Ele nos presenteou. Ele nos deu vida. Ele nos deu a vida. Ele nos deu força. Ele nos deu dom de adquirir riqueza. Ele nos deu. E quando nós somos fiéis a Deus nisso, irmãos, a gente prova que a gente não é ganancioso, não está apegado a isso. As bênçãos de Deus se multiplicam para quem é fiel. Mas eu queria ir um pouco mais além, e se os irmãos me permitirem ler Lucas capítulo 16. Em Lucas capítulo 16, versículo 10 ao 12. Veja o que a Bíblia diz. Jesus diz. Posso ler? Amém. Lucas capítulo 16, versículo 10 e 12 a 12. Quem é fiel no mínimo, ou seja, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas vocês são infiéis, não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no que é alheio você não é fiel, quem é que vai dar o que é seu? Quem vai dar o que é vosso? Versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se achegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em algumas versões diz e às riquezas. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Eu escolhi servir a Deus e deixar que as riquezas elas apenas venham acrescentar. Eu posso ter uma casa legal, eu posso ter um carro legal, mas a minha confiança não está neles. Eu posso ter isso, mas isso não me tem. Eu posso ter e eu posso não ter. E eu vou ser a mesma pessoa, tendo ou não tendo. Eu posso ser fiel no pouco, porque eu vou ser fiel no muito. Mas se eu não for fiel no pouco, tão pouco eu vou ser fiel no muito. Não deixe para ser fiel amanhã. Quando eu ganhar mais, aí eu vou ser fiel. Você vai ganhar mais e você não vai ser fiel. Porque fidelidade não depende de quanto. Fidelidade depende de quem. Verdade. Isso se chama caráter. Isso é uma questão de caráter. Você ser fiel com respeito à prata.
É você comprar as coisas e pagar corretamente. É você comprar querendo comprar, querendo comprar e querendo pagar. Porque tem muita gente que compra e não quer pagar. Verdade. E já compra sabendo que não vai pagar. Verdade. E tem muita gente querendo que Deus abençoe a maldição. Um dia chegou um pastor, comprei um carro. É mesmo, irmão? Comprou um carro? Comprei, pastor, um carrão. Glória a Deus, pastor. Deus me abençoou. O carro valia muito mais, mas eu comprei por um preço baratinho, pastor. É mesmo? Que benção. Deve ter sido uma benção. Aí alguém falou assim, é porque é um Pokémon. É o quê? O quê? Pokémon. O que é isso, irmão? Não é problema não, pastor. É se alguém compra no nome de outra pessoa, aí financia, não paga, pastor. Quem vai ter problema lá é a financeira lá, né, pastor? Porque Deus está me abençoando, né, pastor? E aí não paga, vai para o SPC, para o Serasa, mas aí vem um advogado, faz uma liminar, e aí a gente pode ter o carro, fica livre. Que é isso, irmão? Eu vou orar, botar minha mão lá e abençoar. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Não foi Deus quem deu. Foi o diabo. Porque você sabia que o diabo gosta de dar coisas? O diabo gosta de dar coisas, de oferecer coisas. Ele chegou para Jesus com fome. O diabo fez o quê? Transforma essas pedras em pão. Oferecendo coisas, oferecendo milagres, oferecendo facilidades. Irmão, tem uma maneira certa de você ter, sabe como é? Trabalhando, sendo fiel. É do suor do teu rosto que você vai ter. É buscando sabedoria de Deus que Deus vai te dar. É você colocando o seu joelho no chão, vai orar, vai trabalhar, seja fiel. Você não precisa te ajudar nada, Jesus vai te dar tudo. E Ele vai te dar a bênção. A Bíblia diz assim: a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Quando é de Deus, não vem para te dar problema. Quando é de Deus, não vem para te dar dor de cabeça. Quando é de Deus, a bênção vem, não acrescenta dores. É a bênção de Deus, irmão. Mas seja fiel. Seja fiel. Aprenda a lidar com prata. Depois eu vou voltar para ela. Irmãos, aí depois diz o texto assim: o vosso vinho se misturou com água. O vosso vinho se misturou com água. Vinho é símbolo de alegria. E essa alegria do vinho não é uma alegria qualquer, é uma alegria dada por Deus, é a alegria do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque Deus, Ele não te chamou para você viver com semblante caído, decaído, não. Olha lá para a vida de Caim e de Abel. A Bíblia diz que Adão conheceu Eva e Deus deu a ela Caim. Em seguida Deus deu a Abel. No fim de dias, Abel trouxe uma oferta, Caim trouxe a sua oferta. E a Bíblia diz assim, que atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, mas para Caim e a sua oferta não atentou o Senhor. Preste atenção, antes da oferta Deus quer você. Amém. Antes da oferta vem a tua vida. E aí Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Não rejeitou a oferta. Rejeitou ele e rejeitou a oferta. Mas em seguida, quando Deus fez isso, quando aconteceu isso, o semblante de Caim caiu. E Deus perguntou para Caim: por que caiu o seu semblante? Se você fizer o que é certo,
você será aceito, a sua oferta será aceita. Mas o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Irmãos, prestem atenção nisso. Quem faz o que é certo anda de semblante alegre. Aleluia! Quem anda com Deus, na presença de Deus, na presença do Espírito Santo conduzindo, anda de semblante alegre, é feliz de verdade, não precisa de nada misturado. Glória! Aleluia! Não precisa misturar nada. Veja lá, o texto diz que vinho misturou com água. Seja o purinho do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo ser puro na sua vida. Só Ele na sua vida, só Ele. Não precisa misturar com nada. Você não precisa misturar a igreja com o mundo. Você não precisa misturar a celebração com a festa lá do mundo. Você não precisa misturar nada. Você precisa só de Jesus, só do Espírito Santo. Ele é completo para nós. Ele é completo. Vinho se mistura com água. Não é o que Deus quis. Você vê lá que Jesus, quando está na celebração, na festa de um casamento, acaba-se o vinho, leva uma água para ele. E ele tornou a água inteira em vinho. Ele transformou a água inteira em vinho. Para nunca mais acabar a festa. Porque enquanto Jesus estiver na nossa vida, a festa nunca acaba. Depois o texto continua dizendo, lembra lá de Isaías, capítulo 1, 21, que nós lemos. Depois o texto diz que os teus príncipes se tornaram rebeldes, companheiros de ladrões, que gostam do suborno e gostam de recompensas. Irmãos, como está a nossa classe de príncipes? Príncipes aqui são os políticos, são os principais, são os líderes. Quando uma sociedade tem a sua liderança corrompida, irmãos, entenda uma coisa. A Bíblia também mostra que é do povo que Deus levanta os príncipes. Se o político é corrupto, a corrupção começa aonde? Em casa, na família. É em casa, na família, na criação dos filhos. Quando um pai permite que o filho faça cola ou pesca na escola. Quando o pai quer dar jeitinho para o filho não servir o exército, colocando ele para se alistar em outra cidade e mentindo o seu endereço só para poder não servir o exército. Eu posso falar isso, eu fui cabo do exército. Eu servi. Deus me protegeu, não permitiu que eu fizesse tanta destruição na vida, não. Acho que Deus queria que eu pregasse aqui sobre ética em verdade, para eu poder pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. Glória a Deus! Mas, irmão, se você, como pai, faz essas coisinhas, você está gerando, você está formando uma sociedade, um filho, que lá na frente ele vai ser, talvez ele queira ser um vereador, um prefeito. E ele vai ser corrupto. E ele aprendeu com o pai. Quando o guarda parar você no trânsito e aí você colocar 100zinho dentro da carteira, dentro do documento, e já dá o documento com 50, 100 reais ali para o guarda, suborno. Falta de caráter. Um dia eu estava sem carteira de motorista. Eu estava pilotando uma moto. Eu tinha comprado uma bis. Sabe o que é bis? Não é bicicleta não, bis. Eu tinha uma bicicleta. Depois eu comprei uma bis. Eu estava sem carteira de motorista. E aí uma blitz me parou. O guarda me parou, o policial me parou, pediu um documento. E eu dei a carteira de identidade, dei tudo. Ele falou assim, eu quero a carteira de motorista. Eu disse para ele, eu não tenho carteira de motorista. Quando deveria ter. Subornar, mentir, irmão, isso só vai te levar a um abismo. Um abismo chama outro abismo. Para sustentar uma mentira, você vai ter que mentir de novo. E quando você começa a entrar nisso, Deus sai da jogada e deixa você sozinho quebrar a cara. Muita gente tem quebrado a cara porque tem entrado no mundo da mentira. E o pai da mentira
É o diabo. Os nossos príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. E a nossa sociedade está assim, é porque nós estamos formando esses cidadãos, nós estamos formando essa família. Verdade, ética, companheirismo, lealdade, sinceridade, começa dentro de casa. Verdade. É sendo que é na família, a família. É dentro de casa que você ensina isso. Glória a Deus. Os seus filhos, seja você mãe ou pai, vão aprender tanto o que você fala, mas mais ainda o que você faz. Isso que vai determinar quem seus filhos serão. Entenda esse princípio e comece a formar uma geração nova, uma geração transformada, uma geração santa, uma geração sagrada, uma geração que fala a verdade. Porque se nós tivermos a formação dos nossos príncipes dentro da nossa casa de forma distorcida, você que gosta de furar fila, chega no banco, o irmão está lá na frente, olha, quase olho, dá lá, dá um jeitinho para furar fila. De aleijado. Tem dessa. Tem, já vi. Que era aleijado e aí passou na frente de todo mundo. Mas era assim. Isso existe de verdade, está enraizado nos jeitinhos. As pessoas ainda deram um nome para isso, jeitinho. Está repreendido em nome de Jesus, irmão. Nossa nação é uma nação abençoada. Vamos tirar esse nome do meio, porque nós brasileiros serão servos, homens e mulheres de Deus. Serão homens e mulheres de Deus, formados em famílias cristãs, abençoadas, que creem no Senhor. Que comece na nossa casa, que comece no nosso lar, que comece na nossa família, que comece em mim, que comece em você. Uma revolução de ética, de verdade, de palavra, de unção, de presença de Deus, de tirar do nosso meio tudo aquilo que é errado. Irmão, se é certo, é certo, se é errado, é errado. E se é errado, não é o certo. Então vou fazer o que é certo. Doa a quem doer, pague o preço que for, mas faça o que é certo. E se a gente ficar mais pobre um pouquinho por causa disso, o que tem? Ser pobre não é doença. A Bíblia diz que é melhor ter um bocado pouco na mão com verdade, do que ter as duas mãos cheias com imundícia, com a riqueza falsa, a riqueza mentirosa. Um texto lá de Provérbios. Os nossos príncipes amam suborno, ficam atrás de recompensas. Talvez um dia aqui, entre vocês, talvez algum se levante querendo ser um político. É possível, Eu particularmente eu não sou contra um cristão na política. Eu não sou contra. Mas, de verdade, irmão, se for para entrar lá querendo recompensa, não entre para sujar o nome de Deus. Não entre para você sujar a verdade. Entre para fazer diferença. Pode ser que Deus queira até um homem de Deus, uma mulher de Deus lá, mas não vai atrás de recompensa, de suborno, de riquezas injustas. Isso não é de Deus. E isso não é legítimo, não é verdadeiro, não é ético. Sabe qual vai ser o fim? O fim de riquezas na injustiça? Eu não quero nem imaginar. O texto também diz, preste atenção nisso que eu vou falar. O texto também diz da existência de órfãos e viúvas. Os teus órfãos estão sem justiça, não fazem justiça ao órfão, e as suas viúvas não são atendidas, não recebem atenção.
Irmão, uma sociedade fiel, ela cuida dos mais fracos. Naquele tempo não existia INSS, Previdência Social. Então quem era órfão ou viúva ficava à mercê da sorte e de pessoas que ajudavam, da esmola. Hoje é claro que existe a Previdência Social que dá um suporte no nosso país. Ruim ou não, mas é o que tem. Mas, irmãos, ainda existe muita gente sofrendo ao nosso redor, do nosso lado. E alguma cidade que quer ser fiel, um povo que quer ser fiel, dá atenção a quem está sofrendo. Dá atenção a quem não tem. Às vezes senta do nosso lado, irmão, que veio para a igreja sem ter o que comer dentro de casa. Ainda existe, e não é pouco. Mas o que tem de gente que cruza os braços, que ignora, que não ajuda. Irmãos, não faça isso. Para ser fiel a Deus, a gente precisa olhar o órfão e a viúva. Os nossos órfãos e as nossas viúvas, que estão espalhados por aí. E que muitas vezes nós sabemos onde eles estão. Quando Deus termina em Isaías capítulo 1 de percorrer, de apresentar como é que estava a cidade, Ele então apresenta o que Ele vai fazer para corrigir. Estão preparados? Eu posso continuar a mensagem? Amém. Então em Isaías diz como é que Deus vai corrigir. Prepara os lombos aí. Veja bem. Portanto diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfação dos meus adversários, e eu vou vingar-me dos meus inimigos. E voltarei contra ti a minha mão. Eu não quero ver a mão de Deus contra mim, não. Nem eu. Eu não quero viver isso nunca. Porque quando eu tentar fazer uma coisa não dá certo, quando eu tentar não dá certo, quando eu tentar não dá certo, quando eu tentar outra não dá certo, quando a mão de Deus virar contra mim, irmão, está na hora de arrependimento urgente. Aí está na hora de voltar-se para Deus e ver onde está o nosso erro. E glória a Deus, se Deus nos corrigir. Se der tempo de voltar. E pastor Joel, ainda mais, glória a Deus, se nós recebermos uma correção. Porque enquanto Deus está nos corrigindo, é porque Ele está nos tratando como filhos. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, capítulo 3, se eu não me engano, 2 ou 3: eu corrijo e repreendo a todos os que amo, sê pois zeloso e arrepende-te. O apóstolo Paulo diz assim: porque se você está sem correção, já não és mais filho, mas bastardo. Enquanto Deus está nos corrigindo, irmão, é porque Ele está acreditando na gente, Ele está acreditando em nós, Ele está nos amando. Aceite a repreensão de Deus, aceite a correção de Deus. E se a mão dele for contra você, aceite, abaixe a cabeça e receba. Contra o seu povo, voltarei a minha mão contra ti. Depois diz assim, algumas versões, na continuação do versículo 25, diz assim: e usarei a potassa e purificarei as tuas escórias. A potassa é um elemento químico chamado de hidróxido de potássio. É altamente corrosivo e ele é utilizado para limpar e purificar a prata. Um elemento, está na Bíblia, que Deus vai usar a potassa para purificar a tua prata. Lembra que eu falei que prata está relacionado ao que na nossa vida? Dinheiro. Imagine Deus usar um elemento altamente corrosivo para tirar da tua vida tudo aquilo que não veio debaixo da bênção. Porque tem gente que ainda hoje compra produto de roubo, gosta de comprar celular roubado, porque se tem alguém que rouba celular, é porque tem alguém comprando ele roubado. E tem gente que já gosta de uns baratinhos no mercado.
Você que compra produto de roubo, irmão, eu quero mesmo que a potência de Deus venha sobre você. Tem gente que compra, lembra do irmão do Pokémon? Peça de carro. Ó, vai ali em Feira de Santana, tem um lugarzinho lá, um canal. Tem uns canal. Irmão, foge dos canal, porque Deus vai abrir uma porta escancarada para te abençoar. Para que é certo. Não tem problema se for mais caro. Deus vai te dar em dobro. Não tem problema se for, mas é um preço justo. Pague o que é justo e pare de comprar o que é roubado. Não vale a pena, irmão. No dia que Deus for queimar aquilo que é escória, vai sobrar só a prata que é pura. Eu já vi tanta gente começar a perder. E lá atrás, no pano de fundo, a gente está entendendo. Deus está agindo, purificando essa prata. O que você tem? Que seja comprado com o suor do teu rosto. O que você tem? Que seja pago de forma ética, verdadeira, legítima, correta, íntegra. Seja fiel. Se for pouco, glória a Deus. Se você for fiel um pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Glória a Deus. Primeira coisa, ele volta a mão contra a gente. Segundo, ele usa potassa, que é altamente corrosivo. Ele tira mesmo, ele vai clipando. Terceiro, ele diz no texto, deixa eu voltar meu texto. E te restituirei os teus juízes, como foram dantes. Preste atenção nesse texto. E eu te restituirei os teus juízos como foram antes. Irmão, para de pensar que o mundo mudou, a sociedade é outra, a igreja vai se adaptar, hoje é outro tempo. Os juízes que serão estabelecidos são os mesmos juízes de outrora. Porque a lei não mudou, a Bíblia não mudou, Deus não tirou uma vírgula, nem um tio da sua palavra. O que era verdade ontem na Bíblia é verdade hoje e vai ser verdade eternamente. E o que era pecado ontem é pecado hoje, vai continuar sendo pecado. Os juízes serão restituídos como antes. Os meus juízes serão restituídos como antes. E os teus conselheiros, preste atenção nisso. E os teus conselheiros, como eram antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Glória a Deus. Porque Deus não vai te deixar como cidade prostituta. Deus vai te corrigir, Deus vai te tratar, Deus vai te cuidar, Deus vai mandar juízes, Deus vai mandar conselheiros. Ouve e entenda, irmão, quando chegar alguém dizendo para você uma coisa, talvez você está errado, entenda, aquilo é um conselho de Deus. Ouve os seus líderes, ouve os seus pastores, são conselheiros, como antes, como antigamente. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a nossa vida. Para que a gente não viva mais na corrupção do homem como ele está atualmente. Mas que a gente viva a nossa vida de forma íntegra com Deus, íntegra na família, íntegra com a sociedade. Amém. Podemos orar? Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fiel. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia, Deus. Se você quiser pedir perdão a Deus, de verdade, você deve. Se você quiser pedir misericórdia a Deus, peça de verdade, você deve. Deus te cuida. Se você puder, de verdade, Glória a Deus. fale com Deus das suas iniquidades. É, Jesus.
seus erros, coisas que eu falei, coisas que eu não falei, coisas que eu não citei, mas que tocou lá na sua alma, que você lembrou de alguma coisa. Comece a colocar isso diante de Deus e pedir: Deus, me perdoe. Deus, me perdoe porque eu não fui correto, eu não fui sincero, eu enganei, eu adquiri riquezas de forma injusta, eu tratei de forma errada a minha família, eu valorizei mais as coisas do que as pessoas, eu não fui fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, eu não fui fiel a Deus nos meus compromissos com Deus, na minha palavra, eu não fui fiel a minha esposa. Comece a confessar a Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que confessa e deixa, porque alcançará misericórdia. Não adianta você esconder, não adianta ocultar isso de Deus. Deus vê, Deus já viu. Deus já viu. Então fala com Ele, fale com Ele dos teus erros. Ele é o juiz de toda a terra, juiz de toda a terra. Ele te vê, Ele me vê, Ele vê as nossas iniquidades. Ele vê quando eu sou correto só para o outro ver que eu sou correto, mas por trás eu faço coisas erradas. Você que já pegou o que não é teu, já embolsou o que não é seu, já levou para casa o que não te pertence, está na hora de devolver. Você que já comprou, não quis pagar, deu um calote a alguém, confessa a Deus. Você que já comprou alguma coisa que é de roubo, vai e devolve lá para a polícia. Limpa a tua casa, purifica. Purifica, não espera vir a potência de Deus, não espera vir, mas comece você mesmo a confessar o teu pecado e abandonar teu erro. Faz o que é certo, o que é justo, mesmo que você tenha menos do que antes, mas seja justo, porque Ele vai mandar juiz justo. Ele vai mandar conselheiros como antigamente. Ele vai eliminar inimigos. Ele vai voltar a mão dele contra aqueles que fazem essas coisas. Então é tempo de arrependimento, é tempo de pedir Deus direção, é tempo de deixar que a alegria nossa seja a alegria do Espírito Santo. É tempo de deixar a justiça ser a nossa couraça. É tempo da gente se vestir de justiça. É tempo da igreja se levantar como luz no meio das trevas. Não mais se conformar com o mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Senhor Deus, eis a tua cidade. Nós somos a tua cidade, Senhor. Nós somos esta cidade. Nós somos a tua cidade, teu povo. E queremos ser a cidade fiel. Sim, queremos ser uma cidade fiel, povo fiel. Um povo leal aos contratos. Um povo fiel no pouco. Um povo fiel no muito, um povo justo no pouco, um povo justo no muito. Não queremos mais servir as riquezas, não queremos mais servir a Mamon. Queremos sim cumprir o que a tua palavra diz, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão apenas acrescentadas. Elas virão no tempo certo, no momento correto, sem trazer dores, mas serão bênção na nossa vida e não maldição. Que aquilo que o Senhor nos der não nos afaste de Ti. Nada que nos afaste de Ti, Deus.
Diz a tua palavra, porque nada nos poderá separar do amor de Deus. Nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem o porvir, nem os anjos, nem os demônios, nem nada, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós queremos ser cidade fiel. Deus, nós queremos ser cidade fiel. Homens e mulheres íntegros. Ó Deus, que tem bom testemunho dos de fora. Homens e mulheres corretos. Homens e mulheres sinceros, verdadeiros, de caráter. Que possamos ensinar os nossos filhos aquilo que nós já vivemos. Que nós tenhamos experiências positivas para contar para os nossos filhos. Que eles aprendam com o nosso exemplo. Pai, que isso seja famílias restauradas, cheias de Deus. Cheias de Deus, em nome de Jesus. Bendito teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Tua palavra é linda. Tua palavra é magnífica, extraordinária. A tua palavra corrige, a tua palavra exorta, ela repreende. Ó Deus, na força certa que nós precisamos. Que o Senhor venha nos corrigir. Que o Senhor venha provar o que há no nosso coração. Possamos dizer como Davi: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus, que possamos também poder dizer como Davi: vê, Deus, se há em mim alguma coisa errada, algum caminho mau. Porque às vezes agimos até por ignorância, às vezes até agimos incorretamente porque não sabemos o que é o certo. Mas nessa noite o Senhor já iluminou o entendimento dos teus filhos. Nessa noite o Senhor já iluminou o entendimento da tua igreja, do teu povo. Ó Deus, já não somos mais inocentes, mas podemos agir de forma reta e tememos a Deus e que se desviam do mal. Nós oramos em nome de Jesus. Obrigado. Amém. E graças a Deus.